Vamos em frente? E ele disse tudo isso para estabelecer a semelhança que há entre os seres da criação e recolocar-nos entre as demais criaturas. Não estamos acima nem abaixo delas. Tudo o que existe sobre os céus está sujeito à mesma lei e às mesmas condições. Tudo se prende ao destino. Há diferenças, ordens e graus diversos, mas de um modo geral, os caracteres essenciais são os mesmos. Cada coisa tem sua organização própria e todos conservam as diferenças estabelecidas pela natureza. Montaigne, não satisfeito com esse nivelamento do homem à condição animal, no que tange a sua capacidade de conhecer o mundo, volta sua crítica para a ciência no afã de humilhar ainda mais o orgulho humano. A ciência, nesse momento, é importante lembrar, não se distinguia das letras e da filosofia. Tudo era ciência, né? E englobava a gramática, a retórica, a dialética, a medicina e a teologia. Nesse emaranhado de saberes, a filosofia ainda estava muito presa à sutileza das disputas escolásticas, pouco úteis, como ressalta Montaigne, para a arte de viver bem e feliz. Tão interessado em apresentar uma justificativa plausível para a crença nas coisas divinas, a razão escolástica deixou de preocupar-se com os males cotidianos que afligem o homem. E isso para fazer valer seus argumentos. Montaigne propõe-nos que examinemos se está ao alcance da capacidade do homem encontrar a verdade sólida. Creio que reconhecerão, se falarmos honestamente, que tudo que tirou de tão longa busca foi a certeza de sua impotência. Nesse longo estudo, a ignorância que nos é naturalmente inerente ficou confirmada e demonstrada. Em matéria de conhecimento, dirá o autor que estamos muito mais propensos a nos submetermos a uma autoridade externa do que a obtê-lo pelo uso livre da nossa razão. O nosso conhecimento decorre mais da ignorância e do hábito do que propriamente de nossa capacidade de desvendar os mistérios do mundo. Para confirmar os limites das pretensões da razão humana, Montaigne examina o quanto há de controvertido nas respostas que os filósofos deram para os mais variados problemas do homem, e isso sem que chegassem a algum acordo. Vejamos, por exemplo, o problema da alma, sobre o qual tanta tinta rolou. Existe ou não existe? Se existe, é mortal ou imortal? Está situado na cabeça ou no coração? O que é a vida após a morte? Montaigne ironiza também as infinitas disputas filosóficas e teológicas em torno da natureza de Deus. Haverá coisa mais vã do que tentar adivinhar Deus por meio de analogias como o nosso próprio ser? Diante de tantas opiniões desencontradas sobre os mais variados assuntos, exclama ele, depois disso, ide confiar na filosofia, vangloriar-vos de terdes encontrado a fava no bolo, descoberto a verdade nesse barrafundo de concepções contraditórias? A estratégia montagnana é de pôr às claras as contradições e fragilidade dos saberes construídos em nome da verdade. Não escapa ao autor as atrocidades decorrentes das disputas religiosas entre católicos e protestantes, todas cometidas em nome da verdade divina. Em tudo a nossa razão se confunde, mais ainda quando se mete a divisar as coisas divinas. Em outro trecho da Apologia ele escreve: como um homem sensato, incapaz de forjar o mais microscópico animal, fabrica deuses às dúzias. Essa curta passagem nos dá a medida do estranhamento de Montaigne frente às disputas religiosas de seu tempo. E ao mesmo tempo aponta um paradoxo das religiões, pois feitas para extirpar os vícios, elas os incitariam ainda mais. Sobre a possibilidade do homem construir uma moral que pudesse divisar o bem absoluto, como fora postulado pela filosofia até aquele momento, Montaigne não acredita nisso, posto que nenhum comportamento moral é eterno, mas está sujeito às contingências de um país ou de um povo. Muito interessante, hein, pessoal? Essa parte final aqui ele vai profundo, né? E aí ele deixa claro que a busca é pelo viver bem, por viver feliz. E aí ele ressalta, né, que a escolástica deixou de se preocupar com os males cotidianos que afligem o homem e passou ao devaneio, né? As coisas que não traziam benefício para a vida prática do homem, né? E aí ele diz algo que eu gostei muito, que é quando ele fala que o conhecimento decorre mais da ignorância e do hábito do que da capacidade de desvendar os mistérios do mundo, né? E aí ele vai profundo lá, né? E bate, a alma existe ou não existe? E aí? Deixe seu comentário aí.
Outro ponto muito grave, né, são as atrocidades decorrentes das disputas religiosas entre católicos e protestantes. Isso em nome de Deus, em nome da verdade divina. E aí ele finaliza falando que a moral não é eterna, né, pois ela depende das contingências do povo, né? Achei muito interessante isso. Como a moral ela muda de tempos em tempos, de épocas em épocas, de geração em geração, de população em população, né? De povo em povo. E aí, gostaram dessa conversa? Esse foi o nosso bate-papo sobre Montaigne, né? Nossa série Espectador da Vida e do Homem, capítulo 1. Tem muita coisa boa vindo pela frente ainda. Espero que goste, que continue conosco aqui nessa série. Se gostou, deixe o seu like, seu joinha. Divulgue Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. O mais é agradecer. Valeu, obrigado.